bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Agora são 9h46, 9h46, segunda-feira, 10 de novembro, 10 de ressaca, rapaz. E tem um show de bola para acontecer, né? Deixamos escapar ontem o título do Regional do Semiárido Nordeste 2, mas quem vai comentar, quem vai analisar pra gente é o Sidney Andrade. Estava presente ontem, fizemos transmissão ao vivo junto com a Rádio Regional. Participamos da história, Sidney. A história do fato inédito para Cícero Dantas. Registramos, né? Deixamos lá registrado. Mas, Sidney, perder em casa não é bom, não. Sidney, bom dia. Bom dia, Carlos César. Bom dia você que está aí nos esperando, né, para ouvir os nossos comentários, nossas análises, né, sobre a partida de ontem, né, uma decisão entre seleções, seleção de Fátima, seleção de Cícero Dantas, né? Era um jogo esperado. Para mim, né, eu já vinha cantando essa pedra, né, que Cícero Dantas estaria na final com Fátima, com a seleção de Fátima, por conta do futebol que Cícero Dantas vinha apresentando. Carlos César, nada bom, nada legal, né? Eu estava ontem comentando o jogo pela Rádio Regional, né? Ali, junto com, parceria ali com o nosso amigo, né? Tony Filho, né? Que estava narrando o jogo, né? Rapaz, veja só. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar, né, pela vitória de Cícero Dantas. Não foi coisa fácil para eles, então eles precisam comemorar bastante essa vitória, porque ganhar da seleção de Fátima aqui não é fácil. Contudo, Fátima ofereceu situações para que Cícero Dantas conseguisse sair vencedora ontem. Olha, eu vi Cícero Dantas postado em campo como um time que veio, Carlos César, para nós vamos jogar pelo empate, a gente vai para os pênaltis e arrisca. Falei muito isso ontem, né? Pelo posicionamento, pelo desenho tático que eu via o time Cícero Dantas ontem em campo, se defendendo, né? Não construíram, não fizeram aquela jogada bonita e chegaram ao gol e tal. Não, quem foi que construiu para o Cícero Dantas? A nossa zaga. A nossa zaga, que, diga-se de passagem, estava super nervosa ontem. Os dois jogadores, principalmente Grino, muito nervoso, pegava a bola, ficava pensando, sem saber o que fazia. Quando fazia errado, né? Entregou nos pés duas vezes, né? Atrasou umas duas bolas lá perigosas para Pedro. Então estava muito nervoso ontem, Grino, que vinha jogando muito bem, né? Vinha desempenhando um papel como zagueiro, né? Muito bem nas partidas que eu assisti. Mas ontem ele estava nervoso, não só ele, né? Gabi, por exemplo, que é um jogador que tem por característica, Carlos César, a marcação. Ele não é aquele jogador de armação, ele não, que é aquele que constrói, né? O jogador que arma ali é Tico, né? Mas Gabi ontem estava muito nervoso também. Ele pegava a bola sempre ali. Quando o Pedro saía jogando com ele, tocava paguinho, ficavam os dois pensativos e eles não armavam. Então, eles armaram o próprio ataque para Cícero Dantas. Por incompetência dos atacantes Cícero Dantas não já abriu o marcador logo, poderia ter feito até 2 gols. Logo no primeiro tempo, ok, não construído por eles mesmo, mas por nossa zaga, né? Os nossos jogadores. Então, Fátima ontem foi quem trabalhou, foi quem fez, foi quem construiu toda a jogada mais perigosa para o time Cícero Dantas. Pois é, estou aqui com o Sidney. Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Falando aqui sobre o desfecho, não muito bom pra gente, do Semiárido Nordeste 2. Cícero Dantas 1-0 ontem, gol do Galeguinho número 9, né, o atacante do Cícero Dantas. Sidney, no melhor momento da seleção de Fátima, nós tomamos o gol. Foi isso que eu vi. O que aconteceu nesse? Carlos César, veja só. Nós perdemos o jogo. A seleção de Fátima perdeu o jogo, né?
Porém, ela não jogou ruim, não. Alguns jogadores, né, que estavam nervosos, né, e não sobressaíram, não jogaram bem ontem. Né, mas a nossa seleção, ela jogou bem. Ela dominou os 2 tempos. E principalmente o segundo tempo, né, depois de algumas mudanças, a primeira bola que Alanzinho pegou, cortou o jogador, deu um corte para a direita, e ele deixou Zinho na cara do gol. Na cara do gol. Zinho não é de perder aqueles gols. Foi tentar um drible. Porque o goleiro, o mérito do goleiro, ele fechou o ângulo. Mas Zinho tinha que ter batido aquela bola. Não tinha que ter pensado. Porque a bola foi lançada e ele já estava esperando a bola. O zagueiro falhou, né, bateu roupa e ele jogou em cima do goleiro. Quer dizer, era para vir o placar. Então, foi pressão o tempo todo. Pressão o tempo todo. Nós fomos incompetentes demais ali no ataque. Para matar o jogo. Demais. Bolas alçadas, jogadores muito mais altos do que nosso time tem. Poucas bolas nós ganhamos ali na cabeça. A zaga de Cícero Dantas sempre saindo, né? Porque Cícero Dantas, se teve alguma coisa que ele fez bem e muito bem, falei ontem, repito hoje, Carlos César, a garra foi do Cícero Dantas. Nós dominamos, né, a posse de bola, os perigos de gol, né, as oportunidades de gol. Porém, Cícero Dantas não chegou e jogou com garra. Cícero Dantas veio, parece-me, que Cícero Dantas veio mentalizou o quê? Olha, nós temos um time mais ruim do que Fátima. A nossa seleção não está no nível de Fátima. Eles jogam dentro de casa, eles têm esse favoritismo. Então vamos jogar com garra para a gente superar a técnica deles. E foi isso que aconteceu. Outra coisa, os caras muito experientes. Principalmente o goleiro. O goleiro fechou o gol, em primeiro lugar. Fechou o gol. E caía toda hora. O que é isso? Tanto o goleiro quanto os jogadores. Isso é uma estratégia, né, de jogo, é uma experiência, né, que é importante, que esfria, né, o time que está pressionando. O Fátima estava na pressão direto. Né? O gol estava amadurecendo, mas amadureceu e apodreceu. E não saiu. Então, veja só, por conta da incompetência dos nossos jogadores. Então, Carlos César, foi isso que eu vi. No melhor momento, porque Fátima esteve no melhor momento toda hora, mas naquela pressão final, que era tudo ou nada, que era a bola alçada lá e a Cícero Dantas chutando para onde o nariz tivesse apontado, né, a gente toma o gol. Como foi o gol? Veja como foi o gol. Uma falta, que o cara fez o quê? Simplesmente disse assim, eu vou jogar lá dentro para Deus dará. Carlos César, a bola subiu, tinha 4, a defesa da seleção de Fátima estava toda bem postada, de frente com a bola. Pedro saiu quase na linha da grande área. É minha, sai. Socou a bola fraca, mas o cara foi de uma qualidade excepcional, o Galeguinho. Foi muito... O cara pegou a bola em cima, de primeira, não deixou ela cair e jogou lá dentro. Por cima de todo mundo. Ou seja, ele foi feliz demais. Muito feliz. Então, mérito dele, né, do jogador. Eu não vou dizer que foi falha de Pedro. Não foi falha de Pedro, né? Mas o murro que ele deu na bola foi fraco, entendeu? Então chegou no pé do jogador, o jogador pegou a bola em cima. É muito difícil acertar uma bola daquela. Então, mérito para eles. Então, foi uma jogada ocasional, uma jogada que eles lançam a bola lá dentro, a bola é rebatida e ele acerta o gol de Pedro. Pronto. 1-0, o time em cima, não conseguiu. Então é isso que a gente vê agora. O que eu vi ontem foi uma seleção de Cícero Dantas se defendendo, veio para se defender, mas só tem uma coisa. Eu aplaudo ela porque um time, a garra às vezes supera a técnica. Então, Cícero Dantas está de parabéns, né? Fátima também está de parabéns, Carlos César, porque é vice-campeão, né? É vice-campeão, chegou à final, né? E vamos se esperar para outra. E a gente vai conversar o que tem mais pela frente. Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Bom, são 9 horas mais 56 minutos. Nosso show de bola hoje retratando aqui, primeiramente, né, a repercussão e a final
do campeonato do Semiárido Nordeste 2, Cícero Dantas campeão. Nossa seleção que tivemos aí 60 convocados, tivemos jogos aí que quase não acontecia por falta de jogador, Cid. Isso aí é muito tempo falar também, né? Começamos meio que capenga. Começamos aí no 0-0. Começamos falando dessa dupla jornada da primeira partida que foi Copa Rural e Seleção no mesmo dia. E eu acho que começou por aí. Começou o desfalque por aí, na minha visão, né? Começou por aí. Chegamos à final, como você falou aí, tem jogador para isso, mas faltou alguma coisa, faltou um sal aí nessa salada. Faltou sal, faltou alguma coisa aí, comparando a seleção de 2023. Eu ali observando, alguma coisa faltou, Cid. Faltou sal, alguma coisa, algum ingrediente ali. Por quê? A torcida foi em campo ontem. Parabéns à torcida ontem, estava lotado o estádio ontem. Mete mais uma vez também para Cícero Dantas também. Tiveram 3 ônibus ontem, tá? E é ônibus à vontade de Cícero Dantas ontem, carros à vontade, mas também tivemos, claro, uma grande parte da nossa torcida. Ontem, na final, comparando, Cid, falando aqui um pouquinho de 2023, a gente via no começo, a gente até tem um programa que falava sobre isso, a torcida começou fria. Aí você chamou a atenção em 2003, aquela coisa de expressão em asa, né? Não pegou ainda a seleção, fomos convocando, chegou a torcida no campo, a semifinal lotado, tanto para a Fábio quanto para outros times que estavam por lá. E agora não, passamos aos jogos, semifinal, torcida quase nada, ontem apareceu. Alguma coisa faltou, Cid, não sei. Sal, pimenta demais, alguma coisa aconteceu que eu não vi essa empolgação do início até ontem. Do início eu não vi empolgação, não vi empolgação no treino, não vi divulgação da seleção, se teve treino, se não teve, diferente das demais. A gente aqui, eu observando aqui, acompanhando o Instagram dos demais, eu vi a Paripiranga postar toda hora, Olinda postar toda hora, Cícero Dantas postar toda hora, incentivando, treinando, incentivando, aclamando, puxando a torcida. Eu não vi isso aqui em Fátima. Eu não vi. Não sei a sua visão aí, Cid. Carlos César, veja só, a gente vem conversando e a gente bate nessa tecla direto também. Olha, é difícil uma coisa começar errada para não terminar errado. Veja só, em primeiro lugar, não vou falar da partida de ontem, do início, mas eu vou falar do início já da seleção, né, da convocação, etc. A primeira convocação, nós chegamos a ter 60 jogadores. E o time chegar, a seleção chegar dentro de casa para jogar e ficar esperando o jogador chegar em campo para iniciar a partida e no banco só ter 2 jogadores na reserva. Sem goleiro, porque se tivesse precisando de goleiro, não tinha goleiro na reserva. E sem goleiro ainda, então, peraí. Não estamos aqui para a gente discutir os motivos, as motivações, mas nós estamos falando do que isso é prejudicial, né? Então, já é um erro, né? A gente já pode pontuar que já começou errado. Então, eu já vejo o seguinte, não vamos dizer, porque jogador não estava, não vamos discutir esse mérito não, né? Porque foi jogar em outro time que está ganhando dinheiro e aí a questão é particular. Eu só digo uma coisa, eu sei como jogador selecionado, convocado para uma seleção, eu preciso honrar essa minha convocação. Eu preciso vestir a camisa mesmo, não só colocar ela no corpo, mas vestir interiormente, entendeu? E dar meu sangue. Né? Como eu vi outra seleção, Cícero Dantas dá em campo. Né? Então, veja só. Então, já é um fator negativo. Eu disse aqui a segunda-feira passada que os problemas extra-campo, os problemas fora de campo estavam chegando até dentro de campo, internamente. Estava repercutindo negativamente e internamente. Então, estava prejudicando o que estava acontecendo fora de campo, estava prejudicando a seleção. E não só isso. A gente sabe que tem outros fatores, né, que estão afastando jogadores
jogadores se afastaram da seleção. Jogador convocado que não quis participar também, aconteceu Jogador isso. convocado que estava jogando como titular, estava jogando nas partidas e de repente abandonou a seleção e eu via lá nas arquibancadas. Então, teve jogador que se afastou e teve aquele que foi convocado que nem começou, porque na convocação. O Guilherme, né? Isso, não quis defender a seleção. É uma ausência que, poxa, faz muita falta. Ontem a gente sentia essa falta desse jogador que é rápido, que limpa e bate. Não teve um chute a gol. Não teve um chute a gol. Se eu não estiver enganado, tem um chute. Nenhum que eu não vi um jogador aquela defesa. Não, foi mais na pressão, cabeceada, né? Aquela coisa assim. Mas faltou aquele chute de longa distância. Os que chutaram foi muito alto, né? Muito gols perdidos da intermediária. Então, veja só, muita coisa errada, Carlos César, aconteceu, entendeu? Da própria seleção, internamente e externamente. Então, começou errado. E ontem, nós já começamos perdendo o jogo. Eu estava ali na cabine, né, fazendo os comentários, e percebi, eu digo, já começamos perdendo, falando para o Tony Filho. Para Tony, nós já começamos a perder para vocês, viu? A torcida Cícero Dantas chegando e a nossa nada. Teve 10 iguais ontem, cara. Foi, verdade. A nossa torcida não deu um grito, não gritou por nossa seleção. Ou seja, dominar quem ganhasse também. e perdesse, eu não sei o que é que está acontecendo. E sei. Não sei e sei. Mas não cabe a mim agora, né, do nosso mérito, a gente chegar e falar isso aqui. Mas todo mundo sabe. Entendeu? Então aquela garra, aquela motivação, Carlos César, não tinha, eu não vi na torcida de fato ontem para a nossa seleção. Não tinha. E aí, Cícero Dantas gritou, chamou, incentivou, motivou. Por isso que o time da seleção botou o coração no bico da chuteira e se defendeu bem e ganhou o jogo. Se defendendo, porque a única bola que o time Cícero Dantas chutou, marcou. Né? E naquele momento que o domínio era total e absoluto da seleção de Fátima. Vê aquela bola, aquela chute lá para dentro do gol, o bate e rebate, o cara pega e é feliz e joga a bola lá e 1-0. Então, parabéns, Cícero Dantas. Futebol é assim mesmo. Entendeu? Não marcou, tomou. Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. 10h04. Falando aqui de seleção, hoje é o último dia de falar aqui mesmo, já acabou-se da seleção. A gente vai falar mais um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um quadro comparativo, eu gosto de comparar, né? Porque quando o Fernando assumiu aqui, que o Fernando veio aqui, né, falar aqui dos convocados, eu falo assim, Fernando, a seleção anterior, né, que era comandada por Paulo, né, Paulinho de Zé Renato, foi campeão invicto, né, e com gols, né, um excelente saldo. E aí, então, você, é muita responsabilidade. Mas conseguiu o invicto, Cid, conseguiu até, né, chegar também invicto. Não teve o sucesso no final. Foi uma renovação de seleção, Cid. Eu olhando aqui, já alguns jogadores, alguns já, né, desistiram, já abandonaram aqui, né? Vêm novas caras, né? Mas eu tenho aqui uma comparação. Por exemplo, aqui, em 2023, nós tínhamos no gol Danilo, Guilherme e Ramon. Lembra, né? No trio de 2023. Agora tivemos Guilherme convocados. Na época, os três, né? Danilo, Guilherme e Ramon. Aqui, esse ano, tivemos Guilherme, Fabrício, Jeremias, Ramon e Pedro. E no final, concluiu aí com Pedro e só Guilherme, né? Que não atuou nenhuma partida aí. Então vamos dizer que só os nomes aqui, só para comparar. Zagueiros temos Jardel, Júnior, Galo e Zoinho. Desses aqui, quem foi que foi convocado? Você lembra desses aqui? Jardel, Júnior, Galo. Só Jardel. Só Jardel. Né? Galo não foi convocado, né? Júnior está machucado. E Zoinho não foi convocado. Laterais na época foi Jandir, Rui, Danilo e Gango. Jandir não foi convocado, acho que já desistiu, já está veterano, é isso? Eu não sei dizer. Foi jogando na serradinha, né? Rui jogou e Danilo. Os dois foram reconvocados, né? E jogaram. Tivemos, no volante tivemos
João Pedro, Michel, Paulo e Tico, em 2023. Nessa seleção tivemos aí quem? Michel jogou e depois menino saiu. E Pedro Paulo também. E Pedro Paulo, né? Tivemos Gabi, no meio, Gabi, Guilherme, Queinho, Wagninho, Vinícius e Zinho, na anterior. Gabi, que continua, né? A maioria foi. O Guilherme não quis. Queinho da Serra Velha não foi convocado. Wagninho também não. Vinícius, Duasa e Zinho. Zinho confirmou. E Vinícius. Atacantes da época tinha Biguinho, o Juan de Paus Pretos, tinha o Juan da Jurema, matador na época, era grande artilheiro, né? Biguinho, Juan, Maurício e Mutuca. Tivemos agora só Maurício e Mutuca, né? Maurício estava. E Mutuca, né? Então houve uma mudança grande se daqui, comparando aqui uma seleção para outra. Essa inovação, Cid, você acha que também houve esse sentido aí? Ou a seleção foi bem convocada, Cid, esse ano? César, aqui atua, são esses, né? Porque uma seleção ela é convocada a partir da performance do jogador agora, né? Como está jogando. Né? Porque alguns já aposentou, então foi por isso, Galo está machucado também, Júnior está machucado, então eram os que estavam em melhores condições. Então é isso que tem. Não sei, eu não estou dizendo aqui eu não estou dizendo que são os melhores. É o treinador que achou que era nesse melhor. caso aí de atual, então você analisa que Guilherme fez falta. Guilherme fez falta, com certeza, não tem como, né? Não fazer falta, né? Um jogador que é um atacante que chuta muito bem, que se movimenta muito bem, e um cara que é craque, não tem como você falar que como é que não faz falta, né? Ontem quase não chutaram para gol. Faltou aqueles tiros, né, de fora da área que Guilherme sempre faz isso, né? Então, claro que fez falta, com certeza absoluta. Olha, o Mutuca entrou no finalzinho já, né? O Mutuca já entrou no finalzinho. Só ontem nós entramos com o Pedro no gol, com o Felipe, Rui, Grinho, Jonathan, Tico, Gabi, Iguinho, Vinícius, Pirrilio e Zinho. Depois houve uma mudança, o Tico saiu, entrou o Danilo, Iguinho saiu, entrou o Mutuca já no final. O Vinícius saiu, deu lugar para não lembro mais quem foi aqui, rapaz, quem foi do lado do Vinícius, o Pablo, e Alanzinho entrou por causa do Pirrilio. Alanzinho estava no banco desde o começo, Alanzinho. Foi um grande matador lá em Paripiranga para o Alanzinho, né? Jogou bem em Paripiranga. E estava no banco ontem, Cid. E você falava assim, Alanzinho não foi convocado, Alanzinho não está em campo hoje. O que aconteceu com o Alanzinho? Estava no banco ontem, Cid. Vai entrar. E você falou que quando ele entrou, o jogo pegou outra dinâmica. Você acha que necessitava ter entrado logo de cara o Alanzinho? Veja só, aí que está. A decisão do treinador, ele tem uma motivação, né? Às vezes não é aquele time que ele queria entrar, mas para poder dizer assim, eu preciso ser justo, né? Justo em botar o time hoje que não me deixou na mão em Olinda. Ele pensou assim. Então, Alanzinho não foi. Para Olinda, né? Em Olinda, não jogou. E ele disse, não, agora eu vou deixar Pirrilio, porque Pirrilio foi e jogou bem, Olinda, antes do jogo, né? Jogou bem Pirrilio, e jogou bem ontem também. Só que, justamente estava faltando essa presença do centroavante, aquele centroavante que desse aquela pressão, Carlos César, que Zinho não foi tão bem, não foi feliz ontem, Zinho. Não foi uma tarde feliz para Zinho ontem. Zinho não jogou bem, não jogou o que vinha jogando nas partidas anteriores, não rendeu. Zinho não rendeu, não foi porque ele perdeu aquele gol, que isso faz parte do jogo, mas ele não estava jogando bem, entendeu? A falta daquele centroavante nato, né, que fica ali segurando a zaga Cícero Dantas, né, como não sabe muito sair jogando, ela tem garra, chega junto, né, pega pesado, aquele jogador ali fixo e daria mais trabalho. Então Zinho é aquele jogador de mais movimento, né? Então também não jogou muito bem.
Então, veja só, então Fernando disse, não, eu vou ter que colocar, teve essa visão. Ele colocou Pedro, que eu acho que Guilherme, o goleiro Guilherme, é mais goleiro do que Pedro, claro, né? Eu acho ele mais goleiro do que Pedro. Pedro vem pegando bem, e pegou bem ontem também, né? Mas eu acho o Guilherme mais goleiro do que Pedro, né? Mas não estava vindo, né, presente na seleção, quando a seleção precisou. Então o Fernando escalou o time ontem assim, né? Não, eu não vou botar Lanzinho primeiro, eu vou botar Pirlio, que jogou lá, né? Teve com a gente, né? Eu vou colocar Pedro, porque teve com a gente na maioria dos jogos quando eu precisei. Então, são esses fatores, Carlos Félix, que vinha prejudicando a seleção, que veio prejudicando a seleção desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. Então, ou seja, falando aqui de goleiros aqui ainda, tivemos Ramon, que atuou 2 partidas também, lá no início da seleção. Ramon. E depois Pedro jogou as 4 últimas aí. Ramon jogou 2. Jogou 2, Ramon. Ele jogou na estreia, né? Ramon jogou na estreia contra a Agostina, foi Ramon goleiro. A segunda foi Ramon também, lá em Jurema. Foi Ramon, um dos 2 empates, 0-0 e 1-1. E depois Ramon acho que viajou e Pedro assumiu aí a titularidade, né? Dessas últimas 4 aí. Não merecia ter colocado pelo Gui para jogar uma dessas partidas aí, já que só tinha 2 goleiros, só tinha Gui e Pedro. Olha só, quando tinha Ramon, Pedro e Gui, tinha 3, colocaram Ramon, depois Pedro, né? Aconteceu que Gui realmente foi outra, uma data que foi jogar, né, em Pombal, mas não dava para ter variado ele. Eu colocaria ontem. Ontem eu colocaria, pelo menos lá para os 15 minutos, segundo tempo, eu teria colocado como treinador, eu teria colocado o Gui, né, no lugar de Pedro, né? Mas é a opção, é a decisão dele, né? Ele tem os seus motivos, mas eu tinha colocado, né? E ontem, no caso, por exemplo, as partidas que eu assisti, o menino ontem do Bonfim não rendeu. O Iguinho não rendeu. Ele fez alguma jogada, tentou. Por quê? Sabe por quê, cara? Marcação. O time Cícero Dantas veio para marcar. E toda vez que ele pegou, que ele driblava, eu recebia falta. Porque o time de Cícero Dantas marca em cima e ele é um jogador leve. Então, os dribles dele estavam assim, para trás, para o meio de campo. Não era aquele drible, por exemplo, mano a mano, que você driblou, passou, tá na cara, ou então tá levando risco a meta do goleiro adversário. Não, era aqueles dribles mais no meio de campo. Então não surtiu efeito, não era objetivo. Então eu senti essa falta de objetividade. Eu não tinha de fato. E aquela criatividade, principalmente quando a bola cai no pé de Gabi, que ele é um jogador de marcação, que desarme, é um jogador que está mais defensivo de que armador. Então eu senti falta na hora que ele pegava a bola, que ele pegava a bola e dava para Guinho. Guinho estava nervoso demais, e aí, meu amigo, fazia o ataque para o time adversário. Você deu um jogador que está pouco falado aqui, né? Está pouco destacado e merecia mais destaque, é Vinicius. Pois é, não teve tanto destaque, não teve muita. A torcida não falou. A torcida não falou quase nada, né? A torcida não. Se for torcida ontem nós perdemos também o jogo na torcida. Nós perdemos também o jogo na torcida ontem. E o Vinicius? Nunca havia acontecer isso. Vinicius também foi um jogador apagado, né? É aquele jogador que ele pegava a bola, vinha, Tigo armava com ele. E ele tocava de lado, não teve faltou nele, que ele é um jogador de característica de partir para cima também e para um dois, né? Mano a mano e ele levar. Eu não vi essas jogadas assim dele chegar e encarar a zaga e ir para cima. Poxa, a zaga de Cícero Dantas estava bem postada, estava marcando bem, mas tem que tentar essa jogada, porque ali estava uma falta. Eu senti de fato a presença mais marcante de Vinicius, como sendo um jogador, né, um dos melhores jogadores de fato, um cara que tem um currículo invejável, um cara que rodou por aí, tem experiência. Eu esperei muito mais dele ontem. Eu esperei muito mais da seleção, não foi só ontem não, né? Eu venho guardando, esperando há muito tempo aí. Bom, estou aqui com o Sidney. Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Pois é, são agora 10h16.
só para completar, eu esperava mais a seleção devido ao que a gente presenciou em 23, né? Eu imaginava uma continuação do que nós vimos em 23, a começar pela torcida, né? Que deixou aí, como se disse aí, deixou a desejar. Mas a seleção de Fátima jogou até o dedo, foi para a final, perdemos, né? Temos jogadores competentes demais, né? Que causa aí, né? O pessoal quando vê já vem com receio, né? Pô, jogar em Fátima, jogador como o Kiko, como o Vinícius, como o Zinho, Rui, são jogadores, né? Tu já vem, tanto é que deu até quando sorteou, né? Quando houve o sorteio, eu soube que seleções aí não queriam jogar aqui por conta da pressão que seria a torcida. Olha só, Cid. Novo Triunfo se omitiu jogar aqui, foi para jogar lá por conta da torcida da pressão de Fátima. Sabendo ele que não tinha ninguém em campo. Mas passou, né? Aí aconteceu essas pressões psicológicas do adversário com medo de vir para Fátima. Seria um ponto positivo para a gente, Cid. Seria a hora da torcida chegar e constatar que realmente Fátima deveria merecer respeito. Não vimos isso. Não vimos isso aí. Então, eu fiquei decepcionado. Eu estou decepcionado, não com o resultado. Estou decepcionado desde o início, né, com essa falta de incentivo aí da seleção. Tanto faltou incentivo da torcida, quanto faltou jogadores incentivados. Eu vi dirigentes reclamarem que treinar não ia treinar. Eu vi dirigente falar assim, marca treino, prefere treinar nos machos, não prefere não treinar na seleção. E aí aconteceu que me levou, você sabe antes, não tem. É assim, Carlos César, você falando, quando você disse que você gosta de fazer comparação, se a gente for comparar o nível das seleções do campeonato passado, das seleções de 2023, né? 2023, com certeza o nível das seleções era bem mais alto. As seleções estavam bem melhores. Seleção de Pombal, seleção... Eu sentia que era bem melhor as seleções que jogaram aqui, entendeu? Eu achei o nível mais fraco das seleções que se apresentaram, né? Por exemplo, Cícero chegou à final, mas não chegou com aquele futebol de abrir os olhos. Eita, time que toca bem a bola, faz transições, roda e não sei o quê. Não, de jeito nenhum. Ganhou na garra, ganhou na vontade, entendeu? E essa questão, Carlos César, de os times terem medo de jogar aqui em Fátima, e colocar todo esse favoritismo na seleção de Fátima, às vezes é meio ruim, porque os times chegam e dizem, não, a gente não tem muita responsabilidade, não. A responsabilidade toda é deles. Então, aí é que está. Muitas vezes o favoritismo nos prejudica, né? Que você entra com aquela, nós somos os melhores mesmo, a gente vai ganhar fácil, nós estamos dentro de casa, aí não recebeu o apoio da torcida, não recebeu motivação da torcida, incentivo, não teve, né? A torcida não motivou o jogador ontem em campo, né? Porque o jogador gosta de ouvir, né? O grito da torcida, de chamar a torcida. A responsabilidade. Não, a torcida estava ali, né? Eu estou aqui assistindo mais um jogo da seleção, entendeu? Mas não estava nem aí com o resultado, né? E isso é bem complicado, triste. E alguns estavam criticando, inclusive. Eu vi muito isso dentro da cabine, eu vi muito isso. E olha que o Fábio ainda estava 0-0, o Fábio em cima pressionando e a torcida, alguns que eu ouvia perto ali, criticando, né? É complicado, é complicado. É complicado, tudo por conta dessa situação que se criou, né? Foi construída no início, esses fatores, né, negativos que criaram e repercutiram negativamente dentro de campo e para o jogador. E a torcida, que é o 12º jogador, a seleção não contou com esse 12º e Cícero Dantas teve mais um jogador, né, lá fora de campo, foi a torcida, e motivou, e os jogadores com toda a garra e todo o merecimento, levou o título ontem para casa. Parabéns, Cícero Dantas, campeão também regional do semiárido do Nordeste 2. Eu tenho aqui a fala, inclusive, do Fernando. Eu gravava aqui para a Rádio Regional, né? É bom lembrar que estávamos ontem transmitindo pela Rádio Regional, nessa parceria com o Regional na CFM, em cadeia. E eu gravava aqui para Tony, ele vai passar hoje lá pelo programa dele, né? Fernando falou comigo, Fernando, deixa eu colocar aqui o que o Fernando falou.
Deixa eu gravar aqui o Fernando aqui, ó. Ô, eu tô com o Fernando aqui. Ó. Fernando, eu tô aqui. Fernando, perdendo nunca é bom, né? Perdendo não é bom. Mas é futebol. Qual a sua análise aqui? Você vai falar com o Tony Filho, da Rádio Regional. O treinador Fernando, Tony, fala com você. Qual é a sua análise que aconteceu, Fernando, que perdemos o título? Se você transpareceu, já saí com um placar vitorioso no primeiro tempo, né? A gente entrou abaixo, não fez o que a gente combinou, entendeu? Teve uma parcela de culpa aí da arbitragem, eu achei, do meu ponto de vista, né? Mas é do jogo, Nosso time passou a jogar depois que tomou o gol, começou a pressionar mais, começou a correr. E era pra fazer isso no início do jogo, né? Pressionar no primeiro tempo, correr atrás e tal. Achou que ia ganhar de qualquer jeito e decisão, um jogo só não é assim, né? Vacilou, tomou o gol, e aí quando for correr atrás, foi tarde. É isso. Então, a sua passagem de culpa está na arbitragem. Rapaz, no meu ver, foi pênalti, claro, ele não deu. Na verdade, ele deu. Na pressão, ele voltou. Eu não sei porquê, porque assim, o pênalti foi aqui dentro da área. O bandeira está lá do outro lado lá. O cara tripla o goleiro. Ele vai dizer que foi simulação. Tá ali a marca ali no joelho de Zinho, que o goleiro pegou, né? E os vídeos também estão aí para mostrar, mas aí acontece. O que eu falei da questão da arbitragem não foi desse lance, é questão assim. O time de Segurança não jogou. O time de Segurança picotou o jogo todo, caía, fazia falta, não tomava cartão. Ele deu 3 cartões no meu time com 5 minutos de jogo. Eu fiz simulação. Acontece, é isso aí. Foi vamos melhorar pro ano que vem. Então, Fernando, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí. Aí, Sidney. Treinador da seleção, doutor Filho. Sidney, então, vamos falar em cima aí da fala do Fernando aí. Vai, dizer que você ouviu de Fernando, aí você complementa aí. Carlos César, veja só, que a seleção entrou apática, isso é fato, nós já comentamos aqui. Agora, veja só, sobre a arbitragem, né? A arbitragem não foi ela o fator preponderante que fez com que nós perdêssemos o jogo. Não, peraí, então a gente vai tirar o mérito. Uma subestimar. O mérito subestimar também, peraí. Parece que pela fala aí. Subestimar o mérito de Galeguinho, que pegou aquela bola em cima e jogou lá dentro do gol. Então, né, peraí. Agora, veja só, eu falava até aqui com você em off, que eu percebia, né, às vezes, uma certa má intenção em algumas atitudes do juiz. Todas as bolas, a maioria das bolas que a seleção de Fátima cruzava lá para dentro da área de Santos, ele marcava falta de ataque. Não pode ser assim. Futebol é esporte de contato, Carlos César. Então o jogador chega olhando para a bola e se bate com a zaga mesmo. Por sinal, o gol teve um gol anulado que eu tenho minhas dúvidas. Então, é um gol duvidoso, porque Zinho pegou de costas e ele usou o corpo dele. Então, é uma proteção que ele fez. Então, ele se joga em cima do zagueiro, certo? E ele interpretou como falta. Olhando ali, é duvidoso. É duvidoso, é um lance duvidoso. O lance do pênalti, eu agora estou ouvindo o Fernando falar que o bandeirinha, depois que o árbitro, né, que é o responsável, né, que tem a autoridade principal dentro das 4 linhas, o bandeirinha é auxiliar. Entendeu? Veja só, ele marca, estava bem posicionado, ele convicto, ele aponta para a penalidade. Depois os jogadores disse, o bandeirinha não levantou a bandeira, né? Depois houve uma pressão, correndo para a segunda bandeirinha. E agora, Fernando, o que era que a gente estava falando? Eu comentava lá com o Tony que achava, não tinha visto, não visualizei, também é longe a distância, é longe o ângulo que a gente está é complicado. Eu não vi bandeirinha levantar, ficar com o braço levantado, marcando impedimento. Agora, Fernando está me dizendo que ele alegou, ele chamou o juiz para dizer que foi sim. Houve a conversa dele e dar impedimento? Peraí, agora, se o juiz, ele ouviu o bandeirinha, deixou a decisão dele primeira, que foi marcar o pênalti, né, que deveria ter dado cartão ao goleiro,
dizer que foi simulação, pelo que o Bandeirinha está dizendo, aí pelo amor de Deus, aí escancarou de fato a falha dele. Porque não teve simulação, não. Zinho tinha tudo para marcar o gol de novo. E foi derrubado dentro da grande área. E ele marcou pênalti claro, com um pênalti claro. E o Bandeirinha chegar a chamar ele. A voz é dele, Carlos César. A autoridade é dele. Ficou muito na dúvida ele, Cid. Eu estava pertinho ali, ele não sabia o que fazia o juiz. Se ele apitava pênalti ou se ia pelo auxiliar. Não, mas a primeira, ele apitou pênalti. Primeira atitude dele, a primeira ação dele foi direta. Ele apitou convicto, pênalti, então, claro. Ele foi até o auxiliar, voltou ainda. A expressão dele voltou com a expressão de dar o pênalti. Eu estava lá na frente e vi a expressão dele de apontar. Sim, ele voltou dizendo que depois depois voltou, a pressão de São Dantas prevaleceu e ele... Prejudicou com certeza a seleção de Fátima, era outra coisa, né? Seleção de Fátima ia crescer, talvez até a torcida ia, a partir daí, levantar, né? Mas se o juiz, depois de marcar, ele como autoridade principal, ele viu isso, e o Bandeirinha não levantar a bandeira para chamá-lo, para convidá-lo, para dizer assim, eu vi outra coisa. Aqui teve uma simulação. Não, aí não. Só para a gente completar aqui a informação, estamos falando da arbitragem que veio de Jeremoabo. O senhor Luiz Carlos, tá? Eles que apitaram, esse trio, o trio de Jeremoabo apitou entre Fátima e Olinda. Luiz Carlos apitou entre Fátima e Olinda. Agora apitou, né? Ele veio na época com o Gilmário e Eduardo. E agora ele trocou o Gilmário por Yuri. Então estava em campo outro trio. Luiz Carlos, auxiliado por Yuri e Eduardo de Jeremoabo. Outro detalhe também, Cid, que eu vi, isso aí eu vi, e eu falava isso também da transmissão, porque não foi só esse erro, não foi essa comunicação não foi só essa não, entre o Luiz Carlos e os seus auxiliares, né? Algumas vezes o auxiliar apontava uma falta para determinada seleção e dizia o contrário. Então não se batia, não tinha a mesma linguagem. E eu vi um lance, isso aí é fato, que estava na minha frente, o seu auxiliar, que era o Eduardo, onde o jogador do Cícero Dantas, número 8, que era o Tiaguinho, que já tem um cartão, era até o capitão, inclusive, tinha um cartão, e eu na minha frente, na frente do auxiliar Eduardo, dei uma cotovelada em Jonathan, sem bola. E imediatamente o Eduardo levantou o bandeira, assinalou, chamou o juiz. Chamou, ele tem um ponto lá, né? Chamou. Eu vi quando o juiz olhou para ele e deixou seguir. Isso aí eu vi e chamei a atenção na transmissão ontem. Eu achava que seria a falta, seria até a expulsão, né? Porque já tem o cartão. E aí o juiz escutou quando o auxiliar chamou, com a bandeirinha, sinalou a bandeirinha, e o juiz deixou seguir. Deixou seguir. Isso aí foi o fato que eu vi. Pois é, Carlos César, então uma situação dessa demonstra que o juiz, peraí, quer dizer que ele, em alguns lances, ele vai ouvir o auxiliar, né? Ele quer ouvir, em outros não, ele faz de conta que não ouviu, porque ele não quis ouvir, mesmo sendo chamado pelo auxiliar, pelo bandeirinha, ele, depois que ele percebe quem fez a falta, que merecia receber um cartão, era um jogador que já tinha um cartão amarelo e aí seria expulsão. Veja só, e aí também poderia ter outro rumo o jogo, ele faz de conta que não houve. Então veja só, como é que como é que ele age em campo? Quando ele quer, ele ouve. Quando ele não quer, ele não ouve. Então veja só, era uma situação bem complicada. Então eu percebia isso desde o início, que ele estava, amarrando o jogo. Às vezes era rigoroso demais, outras vezes deixava a bola correr. Não estou dizendo que ele é o responsável pela derrota do time de Fátima ontem. Porém, eu, na minha concepção, o gol anulado é duvidoso. O pênalti foi escancarado, não existe, não tem dúvida nenhuma. Então, foi prejudicado esse lance. E nesse lance que você estava de frente e viu que era automaticamente o jogador seria expulso, e aí com certeza, com 10, seria outra realidade. Então, são situações que poderia dar outro rumo à partida.
Vamos colocar ele para falar aqui. Eu conversei aqui com o árbitro aqui, eu conversei com ele. Não é comum árbitro dar entrevista não, mas ele nos cedeu aqui a entrevista, também lá para o Tony, vai passar com certeza agora meio-dia lá com o pessoal do esporte. Mas o árbitro, ele justificou essa pauta aí de essa mudança. Vamos ouvir o que ele diz aqui. Vamos ouvir o que diz o senhor Luiz Carlos, o árbitro da partida de ontem entre Cícero Dantas e Fátima. Ele fala assim, ó. Vamos ver, vamos ouvir. Meu filho, eu estou aqui agora com o árbitro, né, o árbitro Luiz Carlos. Ele vai nos conceder essa entrevista aqui, especialmente para vocês, né, da Rádio Regional. Ô Luiz, há uma contestação ali do Clube de Fátima, né? Que você apontou pênalti, depois não foi mais. Enfim, qual a sua, agora, a sua análise, qual é a sua decisão? Por que deu pênalti e depois deixou de dar o pênalti? Fica à vontade para falar para a Rádio Regional. Tony Filho, aqui o árbitro central, Luiz Carlos Jeruão. Boa noite já, né? Boa noite, Tony. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Regional FM, da Nação. Boa noite aos colegas de profissão, né? A lance ali é simples, né? Eu vinha correndo aqui, né? O meu assistente 2 estava melhor posicionado, eu apontei a marca do pênalti, só que ele estava melhor posicionado e a gente usa o equipamento justamente para isso, né? Para que quando um ou outro cometeu um equívoco, né, ser corrigido, e foi o que ele fez. Na hora o lance para ele estava melhor colocado, e assim ele me corrigiu, apontando que realmente houve uma simulação e não houve o toque, para consequentemente acontecer a penalidade. Por isso que a gente tem um assistente 1 e 2 justamente para dar assistência para corrigir uma marcação que a gente marcar de forma equivocada, né? Luiz, essa contestação veio da seleção de Fátima. Agora veio a outra contestação da seleção campeã Cedantes, que você extrapolou no tempo. Segundo o pessoal lá, foi quase de 60 minutos. O árbitro usa 2 relógios, o tempo um correndo e o outro parando, né? Os lances só parado foram 7 minutos. Não é nem comum o árbitro estar dando entrevista justificando, né? Mas como aqui, todo mundo aqui, né, amigos e no futebol amador, né? Mas realmente parou 8 minutos, mais o acréscimo das substituições que tem que acontecer a cada substituição 30 segundos, né? Por isso que foram 10 mais 1 da parada da última caída ali do defensor, né? Então 11 minutos. Tudo normal, então. Graças a Deus, tudo normal e tudo em paz. As duas equipes, fora esses pequenos lances, as duas equipes vieram para jogar futebol e graças a Deus terminamos em paz. Então aí, Tony, palavra aí, CD. Viu? Como ele falou, não é comum não o árbitro ceder essa entrevista. Luiz, Yuri e o Eduardo, viu? E aí, CD, você diz aí, depois de ouvir o senhor Luiz Carlos. Então, Carlos César, veja só, ele confirmou o que nós acabamos de falar. Ele usa um ponto, né, para ouvir o chamado dos seus auxiliares, né, daqueles que estão ali para auxiliar, para ajudar no trabalho. Porque ele não ouviu quando ele foi chamado para advertir o jogador, né, para punir o jogador que tinha dado uma cotovelada no outro, desde quando esse jogador já tinha recebido um amarelo. E ele olhou e nem veio atender. Assim como ele foi de imediato, ouviu o bandeirinha lá e tomou uma decisão. Penalidade máxima. Né? Penalidade máxima. Era a hora do gol. Né? Ou, talvez não, mas... É a penalidade máxima. Ele foi ouvir o bandeira. Sim, fez correto. Ele está ali para ser ouvido. Agora, por que não foi ouvido na hora que foi chamado para atender uma agressão do jogador Cedantes que já tinha um cartão amarelo? Eis a questão. Pois é, estou ali com o Sidney, analisando aí. Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. É a reta final aqui, o desfecho da nossa seleção, que infelizmente perdemos ontem, tá? Bom, para fechar aqui, a gente já falou, vamos repetir aqui, e dar mérito para o goleiro de Cícero Dantas, o Aleph, que realmente fechou. Só para fechar um pouquinho, eu falei assim, que a cidade de Cícero Dantas estava protestando devido ao tempo que passou demais. Eu imaginando, até falei da transmissão, eu imagino agora, depois do jogo decidido, depois de, como ele falou, 11 minutos de acréscimo, colocou aí? 11 minutos de acréscimo. Imagine só, se um gol ali, da pressão, que realmente aconteceu a pressão no finalzinho, teve 3 escanteios seguidos, com o tempo já vencido, ele deu mais um minuto depois, e eu vi o pessoal de Cícero Dantas ali, os dirigentes, e secretário, e prefeito, todo mundo ali, já para entrar em campo, e eu pensava que se acontece um empate aqui, o que seria
a história, né, daquele estádio ali com essa pressão que estava ali. Então diz assim, olha, gente, eu estou aqui imaginando um empate aqui agora. Então ele acho que extrapolou no tempo. Ele foi corajoso, Carlos. Extrapolou no você acha que foi isso tudo 11 minutos? Carlos César, toda hora o jogador de Cicerdança caía. Mas caía do nada. O jogador, ninguém topava. O goleiro fazia uma defesa, a bola encaixava a bola, chutava a bola e caía. Ou seja, sem nenhum lance de choque, o jogador não tinha jogada que chocava com o outro. Não, ele simplesmente caía. E ali ficava. Então, peraí. Eu achei que ele foi muito corajoso. Né? Por isso que a gente até às vezes diz, não, poxa, quando eu falo uma coisa, eu digo, eu penso, né, na minha opinião, mas não estou dizendo que ele estava mal intencionado. Parecia, eu disse que ele parecia estar. Na minha convicção, quando aquelas bolas, toda hora que cruzava, ele marcava a falta, eu digo, aí tem. E logo em seguida tem aquele pênalti que ele marca, depois vai a bandeirinha, né, usou bandeirinha de VAR, né? E desmarcou, dizendo que foi simulação. Passou quase 5 minutos deitado, caído. Então, veja só, aí foi que eu falei. Às vezes eu até imaginava, parece até que é de má fé. Não, mas não foi não. No final, ele demonstrou que não foi, porque ele correu um sério risco ao dar 10 minutos mais um. Porque se empata, meu amigo, aí ele ia ver coisa, né? Ele não ia sair, não. É muito corajoso. Foi muito corajoso, né? Bom, para fazer aqui o desfecho, eu vou ter aqui a palavrinha do goleiro, o herói, né? Eu falava assim pro prefeito, o Vinícius, e o secretário Duda, falou assim, olha, metade do prêmio você pode passar pro goleiro, o Aleph, porque esse aí garantiu a vitória. O Aleph falou pra gente também aqui, o Aleph, ó. Deixa eu colocar o Aleph falando aqui. Dona Filho, eu tô aqui ao lado do salvador da seleção do Cicerdança. O herói, né? O herói. Olha, metade do prêmio é para Aleph, viu? Aleph, parabéns pela sua atuação. Dá uma palavrinha aí, como é ser campeão, dentro da cidade de Fato, desbancando o atual campeão, e com a sua bela atuação. Boa noite, Rádio Regional, viu? Agradecer principalmente a Deus, né? E só tô um pouco triste, cara, porque minha mulher tá no hospital de Pombal, mas minha filha, mas é assim mesmo, né? Graças a Deus tá um pouco melhor, graças a Deus. Mas é emocionante, né, velho? Emocionante daquele jeito. A pegada tem que ser segura, não é verdade? Só agradecer a Deus. Aí, Aleph, o grande salvador, Antônio Filho. Aí, Zida, olha só o que ele falou aí. Ainda tava com a família, rapaz. Com a família hospitalizada. E o cara teve cabeça para fazer o que fez, Cid? De fato, né? Ele usou essa situação, né, como motivadora para ele, né? Ele disse, eu vou levar esse prêmio por aqueles que estão lá, né? Não puderam estar aqui, mas eu vou dar tudo. Ele pode usar isso como uma situação motivadora. Não que deixe ele entristecido e abatido. Ao contrário, ele fechou mesmo, ele foi responsável, né, um dos responsáveis, depois que também o Galeguinho, né, pela vitória. Então, o time se dando parabéns, que eu vi muita garra, muita determinação, muita dedicação e honraram a camisa que estava vestindo. E parabéns, né? Parabéns. Vamos falar da Copa Rural agora, só para fechar aqui. Tá sucesso para vocês. Já foi, vamos só esperar a experiência, pagar com experiência para a próxima, que se conserta aí, né? O que houve de errado aí. O prefeito Binho também foi entrevistado ao vivo, né? Eu também, eu pegando aqui a palavra de Binho, eu estava entrevistando o Binho, e quando o Túlio falou assim, o prefeito, há muita conversa aí, que vai entrar no intermunicipal, né? Vai colocar a Fátima, e Binho falou assim, olha, eu faço o campeonato para eles. Eu faço com maior satisfação, boto Copa Rural, intermunicipal, o que for. Agora tem que ter um compromisso, né, dos atletas. Então eu senti o prefeito Binho um pouco chateado, Cid. Eu senti, pela fala dele, que ele estava chateado com a falta de compromisso, né? Já foi citado aqui. Bom, deixemos para a seleção, vamos aguardar a próxima, né? Que venha, né? Que venha a próxima semiárido, que venha a intermunicipal, que venha a seleção que dê gosto, que chame a torcida, que não houve nessa, que chame a torcida aí de volta. A gente quer ver aquele estádio cheio, predominando aí a torcida de Fátima. Cid, Copa Rural, está em andamento. Estamos na reta final também. Falta apenas um jogo.
Você pegou o resultado dele, não lembro mais aqui. Você pegou o resultado desse, depois você olha aí que eu já tô longe aqui do meu arquivo, viu? Os últimos jogos aqui na bandinha passaram aí, passou Taboa, né? Passou. Eu tava falando pra você assim, ó, os 3 times que passaram até agora levaram o principal e aspirante. Que foi Paus Pretos, que foi. Quem foi mais? Taboa, né? Taboa. E o outro, rapaz. Jurema. Jurema, pronto, Jurema. Isso. Falta agora só jogar Bonfim e Malhada, que empataram na primeira. E pode acontecer, se de uma coisa, acho que inédito. Eu acho que é inédito, né? Levar os 2 clubes, os 4 que passaram, levar os 4 aspirantes. Vamos para a Copa Rural, você palpitou certo, né? Até agora tá indo certo aí. Falta só decidir aí Bonfim e Malhada. Dos 4 finalistas que eu estou prevendo, né? No meu prognóstico aqui é de chegar Jurema, Paus Pretos, Bonfim e Taboa, né? São esses semifinalistas, esse aqui. Porém, ainda tem uma decisão, né? Bonfim e Malhada da Areia, né? Que, veja só, a Malhada da Areia provou, né? Pelo resultado que eles tiveram lá jogando dentro de casa, porém, não, mesmo assim, não é fácil, né? Um empate. Então a Malhada da Areia vai jogar tudo também, mas eu volto a repetir. Bonfim vai jogar o jogo da sua vida, porque não vai deixar, né, escapar dentro de casa, né? Mas eu sempre digo, né, que ele tem tudo, porém a gente acabou de comentar, de analisar aqui uma derrota da seleção de fato dentro de casa, né? Com apoio da torcida, apoio, vírgula, da torcida, na presença da torcida e dentro de casa, né? Então o Bonfim vai jogar dentro de casa com a Malhada da Areia, lutando pela sua classificação para a semifinal. Então, eu acredito que dê Bonfim, né? Tivemos 2-2. Foi 2-2 o jogo lá em Matareia. 2-2 a Bonfim e 0-0 aspirantes. Os 2 também. Ou seja, podemos, eu acho, se você tem conhecimento aí de acontecer em um outro campeonato, levar os 4, levar os aspirantes, eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que essa é uma realidade que inédita, né? Que vai acontecer pela primeira vez, né? Se Bonfim passar com os aspirantes, né? Nós vamos ter uma semifinal com todos os times semifinalistas principais, levando também os seus aspirantes. Isso é interessante porque é uma motivação, uma valorização do time de aspirantes, né? Que são aqueles jovens, né? Que jogam ali dentro de casa, né? A prata da casa, os futuros, né? Do amanhã, né? de cada comunidade. Então, isso é importante, isso é muito bom para o campeonato, né? Que motiva, que também motiva a meninada, a garotada, né? Que está vindo aí, né? Revelando, e futuramente que são eles que vão representar a nossa seleção, né? Aqui nos campeonatos regionais. Mas não será agora. Será que vai ter transmissão na final? Não tivemos não, Cid. É bom lembrar, viu o pessoal da secretaria? Não tivemos transmissão da seleção de Fátima, não. É bom lembrar. Tivemos uma carona transmitido pela Rec Live de Paripiranga, que transmitiu a seleção de Paripiranga. Transmissão de Olindina, pegamos carona. E agora Cícero Dantas. Estamos de carona, Cid. Também, né? Comparando a seleção passada, onde temos uma transmissão, não tivemos também. É bom lembrar, viu, Secretaria de Educação, de Esporte, né? De Esporte, não tivemos transmissão esse ano, hein? Também. E o pessoal cobra, os internautas principalmente, acostumado no YouTube, não tivemos. Será que teremos a final da Copa Rural? Hein, Cid? Vamos deixar essa interrogação, né? E já deixar lançando, né, essa pergunta, né, e esse pedido, né, porque o pedido não é nosso, o pedido não é nosso, o pedido dos internautas, dos ouvintes e principalmente dos patimenses, né, dos nossos... O registro que fica, o registro do YouTube, está o registro, Cid, fica gravado, fica uma coisa que fica eternizado. Olha, ontem mesmo, no Gol, eu vi o pessoal de Cícero Dantas. Já pensou isso filmado?
o gol histórico de Cícero Dantas. Verdade. Né? Já pensou esse filmado? Já pensou o lance do pênalti? Com replay pra gente, como o pessoal faz aí com essa tecnologia, de ver um replay pra gente analisar. Então nós não temos isso. Carlos César, como eu estava falando, são os nossos irmãos fatimenses, né, que estão lá fora, né, que não estão tendo essa oportunidade de estar aqui para ver ao vivo, né, vai ver, né, vai assistir, vão acompanhar lá de onde eles estiverem, né? Poxa, Carlos César, eu volto a repetir, como é interessante isso, como é bom para todo mundo. Eu estava outro dia em Israel, né? E acompanhando vocês aqui, né, pela Rec Live, né? Então, isso é uma maravilha. Então, são os fatimenses que estão cobrando, né? Que queriam estar acompanhando a sua seleção ao vivo, né? Acompanhando pelo YouTube, pela internet, pela televisão, e vamos lá, quando que puder. O importante é proporcionar para esse pessoal essa opção, né? E também dar essa oportunidade para eles acompanhar junto com a gente, né? É pedido dos próprios fatimenses. Então é isso. Cid, um abraço, muito obrigado. Mais alguma coisa para lá? Não, né? Acho que já foi por hoje. já colocamos um ponto final na seleção. Vem aí a Copa Rural ainda rolando, e vem a semifinal, né? E vamos estar por aqui falando da Copa Rural e ver o desfecho aí. Você tem, Cid, só para colocar aqui, registrar, já tem assim o campeão Copa Rural na sua cabeça aí? Quem leva o título esse ano? Rapaz, eu acredito. É porque a gente não sabe como é que vai dar os confrontos, vai estar os confrontos, né? Mas eu vejo o Bonfim e Paus Pretos como os possíveis finalistas, né? Possíveis finalistas. Então, se eles não se encontrarem aí nessa semifinal, né, eu tenho quase certeza que nós vamos estar vendo Bonfim e Paus Pretos fazendo essa final da Copa Rural. Né, Carlos? Então... Deixa eu falar outra coisinha aqui, antes de você finalizar aí. Você falou que a gente não sabe quem vai ser quem. Falta o regulamento, irmãos, né? Para saber como seria a semifinal. Como seria serão 2 partidas a semifinal? Será uma? A final será 2, será uma? Eu não tenho regulamento. Você tem regulamento aí? Não sei não como é que vai ser definido isso aí. Por isso que a gente não tem como fazer esse prognóstico. Né? A gente está trabalhando com suposição, né? Então, na minha opinião, aqui é uma opinião, né, particular, né, Carlos? E eu acredito que eu vejo, né, esses 2 times, Paus Pretos e Bonfim, né, decidindo o campeonato. Então, já quero finalizar mesmo, deixando agora meu abraço para todos vocês aí que estão nos acompanhando, né, aí esse programa, né, que eles gostam de ouvir a gente. Então, estamos juntos aí. Assim fechamos, ó. São 10h49. Carlos César Andrade, mas estou com ele aqui para fechar. Aí, ó, fechamos. Bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade.